A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos aqui na nossa segunda parte, amém? Segunda parte da live Lendo a Bíblia em 100 dias. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos dá graça, nos dá força, que o Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, venha nos capacitar, iluminar, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da leitura, em nome de Jesus, nos capacita, nos motiva, Espírito Santo de Deus, porque a nossa motivação é a cruz. Eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos lá, Jó 39, segunda parte, 52 de 100, do 37 ao 42, Salmos do 1 ao 2 e 1 Coríntios do 1 ao 2. Vem comigo na palavra. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 39, capítulo 39 de Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enranjam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por moradas. Ri-se do arruído da cidade. Não ouve os muitos gritos do exator? O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Querer-te a servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça, ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorrará após ti os vales, ou confiará nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho, ou te fiarás dele que se torne o que semeaste, e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas o avestruz, que tem penas de cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra, e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de quem pode calcá-los, os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tua força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo, sacudindo-se e removendo-se. Escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe.
Deus abençoe. A digníssima esposa entrou na live. Deus abençoe. Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho, ri-se do temor e não espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra eles rangem a aljava, ferro flamante da lança e o dardo, sacudindo-se, removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ela aí está. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguiu a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu. A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse... Forte isso aqui, olha. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, tu me responderás: porventura também fará tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, atalhes o rosto em oculto. Então também eu de ti confessarei, que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o Bemute, o hipopótamo, Bemute, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda, como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou o crocodilo? Ou ligarás sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furará a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. Fará ele concerto
concertos contigo, ou tomarás um por escravo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Ou teus companheiros farão dele um banquete? Ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de árperos, de pescadores. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que desperta-lo, e atreva quem, pois, é aquele que ousa erguer-te diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto, que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender o carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. O seu pescoço pousa a força perante ele, e até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos. Ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar nem lança dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas, como na lama. As profundezas faz ferver, como uma panela. Torna o mar, como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar em pavor. Todo alto vê, e rei sobre todos os filhos de animais altivos. Jó 42. Jó 42. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas.
e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofor, o natita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Terminamos o livro de Jó. Agora vamos ler Salmos. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Salmos capítulo 2. Porque se a rebelião das nações e a vitória do Messias. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor confundirá.
Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. Beijai o filho. Beijai o filho, para que não se ire. Pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Amém? Então, fim, no Antigo Testamento, fim da leitura 52 de 100. 52 de 100. Agora vamos para 1 Coríntios. Uma igreja pentecostal, né? Havia ali todos os dons espirituais. 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Dissensões da Igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus, olha que linda, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito,
de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Olha que lindo esse versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos agradecer a Deus? Terminamos a nossa leitura 52 de 100 para a glória de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por finalizar o momento desta leitura 52 de 100. Só foi possível pela tua graça, só foi possível pela tua ajuda, só foi possível pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus.